Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula e hoje concluiremos o assunto sobre orações subordinadas, estudando as orações subordinadas reduzidas. Então, o que são orações subordinadas reduzidas? São aquelas que não são introduzidas por conectivos e o verbo se encontra em uma das três formas nominais. Então, quais são as três formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Veja bem, infinitivo é quando o verbo termina em AR, ER ou IR, que são as formas que é a forma original do verbo. Gerúndio, quando termina em NDO. E particípio, quando são regulares os verbos, terminam em ado ou ido. Só para lembrar. Então, observem aqui alguns exemplos de orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. O primeiro exemplo aqui nós temos uma oração reduzida de infinitivo. Vejamos aqui, ó. O professor aceitou marcar nova data para a avaliação. Então vejam só, nós temos aqui a oração principal, o professor aceitou. E temos aqui uma oração subordinada reduzida. Observem que ela não tem nenhum conectivo introduzindo esta oração. E temos um verbo no infinitivo, que é quando termina em AR, ER ou IR. Por isso que ela é reduzida de infinitivo. Essa aqui, ó, é reduzida de gerúndio. Vamos observar por quê. Temos saindo, feche as portas da casa. Então, temos aqui saindo como oração subordinada. Porque temos aqui, ó, um verbo. E esse verbo está terminando em NDO. Então, é um verbo no gerúndio. E é uma oração subordinada reduzida, porque não tem nenhum conectivo fazendo a introdução dessa oração. E aqui, fecha as portas da casa como oração principal. O outro exemplo aqui como oração reduzida de particípio. Ó, terminado o discurso, todos aplaudiram. Então, temos aqui a oração principal e aqui a subordinada reduzida. Não temos nenhum conectivo fazendo a introdução da mesma. E o verbo está no particípio. É só observar a terminação dele, ó. Ado. Oração reduzida de particípio. Vamos ver agora as orações reduzidas de infinitivo. Então, as orações subordinadas que são reduzidas de infinitivo são as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. Agora, uma observação, ó. As orações subordinadas substantivas serão reduzidas apenas de infinitivo. Não serão reduzidas de gerúndio nem de particípio. Apenas de infinitivo. Coloquei aqui alguns exemplos com as substantivas, ó. Substantivas, subjetiva. Olha só. Não é vergonhoso errar. Só para lembrar, a subjetiva funciona como sujeito. Então, errar aqui é o sujeito. Não é vergonhoso o quê? Errar. A objetiva direta funciona como objeto direto. Então, o professor aceitou marcar nova data, ó. Aceitou o que marcar nova data. Objeto direto, por isso que é objetiva direta. Objetiva indireta funciona como objeto indireto. Então, temos aqui, tudo depende de quê? De você voltar. Olha, todos esses verbos aqui estão no infinitivo, por isso são reduzidas de infinitivo. Então, voltar para casa funciona como objeto indireto. Completiva nominal funciona como complemento nominal. Completa o sentido do nome. Temos medo de ser abandonados, ó. Medo é o nome, aqui vem o complemento, de ser abandonados. Ser aqui também o verbo no infinitivo, funcionando como complemento nominal. Predicativa funciona como um predicativo, ou seja, vem ali acompanhando um verbo de ligação. Ó, aqui o verbo de ligação, o verbo ser.
Sua vontade era voltar para seu país. Temos aqui o verbo no infinitivo, fazendo parte da oração subordinada substantiva predicativa. A positiva funciona como aposto. Então, faltava-lhe somente uma coisa. Agora vem o aposto. Ter confiança em si mesmo. E o verbo aqui, de novo, no infinitivo. Então, essas orações subordinadas, que são reduzidas aqui de infinitivo. As orações subordinadas adverbiais também podem ser reduzidas de infinitivo. Lembrando que reduzidas porque não possuem conectivo. E de infinitivo por causa da terminação do verbo, que termina em AR, ER ou IR. Então, adverbiais exprimem circunstâncias, não é? Circunstâncias. Então, temos aqui temporal, que exprime circunstância de tempo. Ó, ao sair de casa, fechei as portas. Então, circunstância de tempo. Condicional, que exprime ideia de condição. Sem ler, você não melhorará seu vocabulário. Concessiva, que dá a ideia de concessão. Apesar de jogar bem, o time não venceu. Causal exprime ideia de causa. O motorista parou por estar o sinal fechado. Consecutiva dá a ideia de consequência. A criança estaria com medo para não falar a verdade. Final, ideia de finalidade. A sociedade está mobilizando-se para melhorar a qualidade de ensino. As orações subordinadas adjetivas também podem ser reduzidas de infinitivo. Adjetivas porque funcionam como adjetivo. Então temos aqui, ó, Rafael não era pessoa de falar muito. Esta é a ferramenta de se cortar a grama, então funcionando aqui como adjetivo. Agora, as orações subordinadas que podem ser reduzidas de gerúndio, vamos lá. Reduzidas, mais uma vez, porque não possuem conectivos. E de gerúndio agora, porque os verbos terminam em NDO. Então, observem a terminação dos verbos que eu destaquei aqui nesses exemplos. Então, vamos lá. As orações subordinadas adverbiais podem ser reduzidas de gerúndio também. Aqui, ó. Temos, só que agora observem que temos bem menos, ó. Temos só as adverbiais. Aqui as temporais, condicionais, causais e concessivas. Já diminuiu aqui. Então, atemporal, dando ideia de tempo, temos descobrindo a rua, localizei sua casa. O verbo sempre observa a terminação. Condicional, expressão de ideia de condição. Você mudará de opinião lendo esse livro. Causal, expressão de ideia aqui de causa. Deixei de comprar roupa percebendo a má vontade do vendedor. E concessiva, exprimindo ideia de concessão, temos ele depôs contra o malfeitor, mesmo sendo seu parente. Então, temos aqui as adverbiais reduzidas de gerúndio. E agora as adjetivas, que equivalem a adjetivos, nós temos, ó, a São Paulo chegam retirantes trazendo esperanças. Pelas ruas viam-se homens carregando tristeza. Então temos aqui agora as adjetivas reduzidas de gerúndio. E por fim, as orações reduzidas de particípio. Particípio porque o verbo geralmente terminará em ado ou em ido, se estiver no masculino. Se estiver no feminino, terminará em ada ou ida. Isso se os verbos forem regulares. Se eles forem irregulares, apresentarão outras terminações. Nós vamos ver aqui no decorrer dos exemplos. Então, as orações que podem ser reduzidas de particípio são as adverbiais, novamente, e as adjetivas. As adverbiais, no caso aqui,
apenas temporal, causal e concessiva. Temporal, dando ideia de tempo aqui, ó. Montada, observem a terminação do verbo. Montada a feira de artesanato, as pessoas entram curiosas. Causal, preocupado com a hora, esqueceu os documentos. E concessiva, apresentando ideia de concessão, mesmo vencido, o lutador não se rendeu. Então, aqui nós vimos os verbos no particípio regular, terminando em ado, ido, ada. Agora vamos ver aqui as adjetivas que são reduzidas de particípio. O menino usava roupas feitas pela mãe. Olha aqui. Feitas. Esse verbo aqui está no particípio está. Porém, na forma irregular. Esse verbo aqui é irregular. Então, ele não vai terminar em ado, em ido, em ada, em ida. Ele vai apresentar outras terminações. A menina sonhava com as histórias contadas pela mãe. Pronto. Agora, se, por exemplo, eu tiver uma frase em que se apresente nela uma locução verbal, como temos aqui, ó, tendo saído cedo, passou pela casa da mãe. Nós temos aqui uma locução verbal. Temos dois verbos, ó, juntos. E agora, como eu vou determinar o tipo de oração reduzida? Qual é o tipo dessa reduzida? Se eu tenho um verbo no gerúndio, se eu tenho um verbo no particípio. Então, quando isso ocorrer, quando eu tiver uma locução verbal, ele vai acontecer. É o verbo auxiliar, que é o da frente, é o verbo auxiliar, que vai indicar o tipo de oração reduzida. Então, neste caso aqui, eu tenho uma oração reduzida de gerúndio, porque o verbo auxiliar está no gerúndio, terminando em NDO. Bem, pessoal, finalizamos aqui as aulas sobre orações subordinadas e na próxima aula nos encontraremos com um assunto muito esperado, que é concordância verbal. Até lá!